Quando o servidor público é demitido ao final do PAD, o processo administrativo disciplinar, qual é a melhor opção para ele ser reintegrado? Apresentar um recurso administrativo ou mesmo um pedido de reconsideração ou já ingressar no Poder Judiciário visando a anulação daquela pena? Bom, essa é uma pergunta recorrente que a gente recebe aqui no nosso WhatsApp e a resposta não é tão simples, tá? Porque precisa ser feita uma análise dentro do contexto do processo, o que desencadeou a demissão, para saber se vale a pena apresentar um recurso ou se vale a pena já ingressar no judiciário. E a primeira dica que eu te dou é verificar dentro do seu estatuto, o estatuto do servidor público, seja federal, estadual ou municipal, depende da sua lotação, óbvio, se existe o efeito suspensivo automático no recurso administrativo. O que é esse efeito suspensivo? O efeito suspensivo é quando você apresenta o recurso e automaticamente a punição é suspensa. Se houver essa previsão que o efeito suspensivo é automático, vale a pena sim você apresentar o recurso administrativo. Afinal de contas, a partir do momento que você faz o protocolo daquele recurso, a pena fica suspensa. Agora, quando existe a previsão do efeito suspensivo, só que fica a critério da comissão, da autoridade competente fazer essa avaliação, talvez não valha a pena. Por quê? É muito difícil que a administração pública ela dê um efeito suspensivo no recurso administrativo. É muito difícil mesmo. Já conseguimos alguns casos aqui no escritório, mas em regra eles recebem o recurso naquilo que a gente chama de efeito devolutivo, ou seja, será reapreciada a matéria que foi discutida ao longo do PAD, mas a pena continua vigendo. Isso porque a pena disciplinar é um ato administrativo. E o ato administrativo, uma das características que ele tem é a autoexecutoriedade. Então, a partir do momento que se aplicou aquela pena, ela já pode ser executada. E não importa se é suspensão, demissão, advertência, claro que aqui a gente está falando no contexto de demissão, mas o fato é que se não tem a previsão da concessão automática do benefício, né, do efeito suspensivo, talvez não valha a pena você ingressar com recurso antes de entrar junto ao Poder Judiciário. Isso porque os recursos, via de regra, são julgados num tempo muito grande. A gente já teve casos aqui no escritório que o recurso ficou pendente de julgamento mais de ano. Claro que a gente se beneficiou do efeito suspensivo, isso é bom porque o cliente ele continua recebendo o seu salário, mas se não tivesse o efeito suspensivo, imagine só o estrago que seria na vida financeira do nosso cliente, né? Ficar um ano e meio esperando o julgamento de um recurso com a pena de demissão aplicada e isso traria graves prejuízos financeiros para ele. Agora, no judiciário, às vezes vale a pena você acionar, ainda que tenha um efeito suspensivo imediato, se houver uma nulidade absoluta. Eu já gravei um vídeo a respeito das nulidades de um processo administrativo disciplinar, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e sempre que a gente tem uma nulidade absoluta que vai gerar anulação daquela pena, que vai beneficiar imediatamente o servidor através de uma liminar, às vezes vale a pena sim ingressar no judiciário. Sempre que a gente está nessa situação em que eu tenho o efeito suspensivo no recurso, mas eu tenho também a possibilidade de ingressar na justiça para conseguir uma nulidade, eu faço o protocolo da ação e do recurso administrativo. E na ação, o que eu faço? Eu fico esperando a análise da liminar. Porque se a liminar for deferida, eu mantenho a ação. Se ela não for deferida, eu peço desistência da ação e sigo apenas com um recurso administrativo. Afinal de contas, eu vou ter um benefício aqui do efeito suspensivo e eu posso futuramente ingressar com uma outra ação depois que o recurso ele for analisado pela autoridade competente. O que deve ser avaliado para você definir essa estratégia é o quão grave é essa nulidade e o quanto ela repercutiu na pena de demissão. Porque nulidades procedimentais, eu já tenho batido nessa tecla em vários vídeos, elas estão sendo cada vez mais ignoradas pela justiça, né? O judiciário ele tem entendido de uma forma muito firme no sentido de que só gera nulidade, na maioria dos casos, se houve um ferimento ao contraditório, à ampla defesa, se alguma prova foi ignorada, inclusive se
Você tem uma prova cabal que comprova que você não tem responsabilidade ou atenuando a sua responsabilidade, e isso não foi apreciado pela comissão no relatório final, vale a pena você apresentar um recurso administrativo destacando essa prova, né? Colocando escancarado mesmo na petição, colocando qual que é o anexo, o contexto dela, porque tudo isso vai servir de base, inclusive, para você fazer o protocolo da ação judicial. Em resumo, finalizando aqui o nosso vídeo, não existe uma resposta correta. O que você tem que analisar é o contexto do PAD e o contexto do Estatuto Funcional. Tem a previsão de concessão do efeito suspensivo automático? Pensa com carinho na questão de você fazer o protocolo do recurso, porque a pena vai ficar suspensa e você continua recebendo os seus benefícios. Ah, tem a previsão do efeito suspensivo, mas fica a critério da administração. Daí eu já tenho as minhas ressalvas, talvez seja o caso de você entrar judicialmente. Se houver uma nulidade muito grave, talvez, mesmo que tenha esse efeito suspensivo automático, seja o caso de você ingressar na justiça para conseguir uma liminar. Caso essa liminar não saia, você desiste da ação, ingressa com o seu recurso, atenção, apenas com o prazo recursal, para você não perder esse prazo, tá? E a partir daí, você espera o julgamento do recurso para futuramente, se necessário, entrar com uma nova ação judicial.